Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto de quarta-feira. Obrigado você que nos recebe aí na sua casa, obrigado você, irmão, que está sempre presente conosco durante a semana, para juntos estarmos em oração, para juntos adorarmos e exaltarmos o nosso Deus. E para iniciarmos este momento tão solene, peço que você esteja em reverência no seu lar. Nós vamos entoar o hino Saudade, que neste momento você participe de forma ativa deste culto. Cante e louve o nome do Senhor, este hino tão maravilhoso. Amém, louvado seja o nosso Deus, que hino tão maravilhoso. Ter saudade de um lugar o qual ainda não conhecemos é o que está no nosso coração. E como toda quarta-feira, agora nós faremos uma oração. Eu convido você que está aí na sua casa, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, querido Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai querido, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o único Deus, aquele Deus que nos protege, o Deus que nos cobre com sua misericórdia, o Deus que nos concede tamanhas bênçãos. Senhor Deus, obrigado pela vida, obrigado, Pai, pelas pessoas que amamos, obrigado, Senhor, por mais um dia, poder nos reunirmos, poder estarmos entre irmãos para exaltar e adorar o teu santo nome. Senhor, nesta noite, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Não queremos aqui, Pai, que a vontade de homem seja feita, mas que a sua vontade prevaleça na vida de cada um de nós.
Pai querido, por favor, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, porque queremos, Senhor, ter um coração arrependido e este dom só o Senhor pode nos conceder. Transforme e mude a vida de cada um para melhor, a vida de cada um para o que te agrada. É o que te pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E agora chegou o momento dos nossos pedidos e agradecimentos. Convido os irmãos que nos assistem agora a escrever no chat aí do YouTube o seu pedido, o seu agradecimento. Eu vou estar lendo aqui, compartilhando com os irmãos, para que todos juntos, em oração, possamos pedir uns pelos outros. Então, este momento, coloque aí no chat, escreva a mensagem que você quer deixar, o pedido, o agradecimento, para que os irmãos orem e então nós oremos juntos aqui. Daremos alguns minutinhos aí para vocês escreverem. Pode ser que leve um tempo para alguns, mas fique tranquilo. Nós estamos aguardando. O Ivanildo já colocou aqui. Eu quero agradecer a Deus, provavelmente pela vida, não é, Ivanildo? Orem pelo meu pai, colocou a Andréia, o Nelson, pela saúde dele, por favor. Amém, Andréia. Vamos continuar orando pelo seu pai, o Nelson. O Ivanildo completou aqui. Eu quero agradecer a Deus pela minha família. Amém, Ivanildo. Amém. Será que teremos mais pedidos ou agradecimentos aqui? Não deixe de participar deste momento. Muitos têm no seu coração guardado um pedido ou agradecimento, mas o que você puder compartilhar, coloque aqui. A irmã Djalda colocou: eu agradeço a Deus por tudo e peço aos irmãos que orem por mim e minha família. A Luzineide colocou: agradeço pela minha família. Amém. Vamos lá, temos alguns aqui acompanhando com a gente. Vamos deixar nossos pedidos e agradecimentos, lembrando que você pode fazer isso posteriormente, tá bom? Depois que acabar a live, pode deixar o seu comentário aqui embaixo e aí nós estaremos ainda assim orando por vocês, tá bom? A irmã Ana Cássia mandou aqui: meu pedido é que continuemos orando pelos irmãos estudantes, pelos afastados, pelos enfermos e pelas famílias da igreja e famílias dos estudantes da Bíblia. Amém, irmã. Vamos orar sim por todos eles. O Tony colocou: agradeço pelas bênçãos. Amém, Tony. É muito importante sermos gratos a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. Os irmãos estão bem participativos. Muito obrigado por você se abrir aqui, por você compartilhar esses pedidos que são tão íntimos às vezes. Aqui então encerramos o tempo que nós tínhamos para os pedidos de agradecimentos. Se posteriormente, durante a mensagem, alguém vier colocar, eu vou ler, tá bom? Então eu convido você a mais uma vez fechar os seus olhos e, se você puder, eu farei isso aqui onde eu estou. Vamos nos ajoelhar e falar com o nosso Deus, tá bom? Oremos. Senhor, querido Deus e amado Pai, entregamos em Tuas mãos todos os nossos anseios, todas as nossas angústias e aflições. Senhor Deus, não confiamos em nós mesmos para resolver problema nenhum, pois entendemos que só o Senhor tem o poder para resolver as causas que parecem impossíveis, para resolver, Senhor Deus, os problemas que parecem não ter saída. Pai querido, por favor, console e conforte o coração daqueles que estão sofrendo, que estão no momento de dor, que estão no leito de um hospital. Senhor Deus,
Restaure e cure aqueles que não têm apenas uma doença física, mas também psicológica. Pai querido, aqui nós pedimos por aqueles que estudam a tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, por aqueles que têm sede de aprender e conhecer o Senhor. Que o Senhor continue conduzindo os seus corações até o dia em que eles confessem publicamente que são seus servos e que vão seguir ao Senhor até que volte. Pai querido, abençoe e que o Espírito Santo incomode o coração daqueles que escolheram se desviar dos teus caminhos. Senhor Deus, que eles possam reconhecer que não há caminho melhor e não há lugar melhor para estar senão na tua presença, senão seguindo os teus preceitos. Por favor, fale a cada um deles e também fale a cada um de nós, Pai querido, porque somos todos falhos e todos nós caímos às vezes. Por isso, pedimos, Senhor Deus, que o que quer que nos afaste de ti seja removido da nossa vida. O que quer que atrapalhe a nossa comunhão diária, Senhor Deus, que seja removido. Que todo entulho que ocupa a nossa mente possa ser limpo e assim o Espírito Santo possa preencher a nossa vida e os nossos pensamentos estejam voltados para as coisas do teu reino, para as coisas do céu. Isso nós te pedimos, Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me ajoelhei aqui, espero que você tenha se ajoelhado aí na sua casa. E agora chega o momento de compartilharmos da palavra de Deus. E eu vou pedir que você abra sua Bíblia no Salmo 137. Abra sua Bíblia no Salmo 137. Eu vou esperar. Se você está em casa, você provavelmente tem a sua Bíblia física aí. Então pegue ela, abra no Salmo 137. A leitura vai ser a partir do verso 1. Se você está sem a sua Bíblia, abra no celular mesmo. Eu estou esperando você achar o capítulo e então nós faremos a leitura. Salmo 137, nós faremos a leitura de todo o capítulo e então nós vamos retirar as lições que o Senhor Deus tem para nós nessa noite. E começa assim: às margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos entender, então, o que nós acabamos de ler. O Salmo 137 não tem um autor definido, mas pela leitura nós podemos entender que ele fez parte do povo que estava exilado em Babilônia. Para aqueles que não sabem, Babilônia foi um dos maiores impérios do Oriente Médio da sua época. Foi o império que venceu o Egito e tomou o poder. E após vencer o Egito, então Nabucodonosor quis conquistar Judá. E isso aconteceu em 3 momentos. O primeiro momento, ele ataca Judá, cerca Judá,
e então leva algum de seus membros, e entre eles, da família real. Vocês conhecem bem. Neste primeiro momento, eles levam Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Esses garotos faziam parte da corte real de Judá e foram levados cativos para a Babilônia na primeira invasão. A segunda vez, eles levaram mais alguns dos judeus, utensílios do templo e trabalhadores para que morassem na Babilônia. E pela terceira vez, um dos momentos mais aterradores da história de Judá. Babilônia faz um cerco, que era a principal estratégia da época para conquistar cidades. Eles cercavam a cidade, assim como o nome já diz, e esperavam até que acabasse todos os recursos daquela cidade. A comida, matéria-prima para trabalho. Eles não podiam vender, não podiam comprar, pois ficavam presos, cercados por um exército. E nesse 1 ano e meio que Judá foi cercada, eles ficaram sem comida. E Jeremias vai dizer que foi melhor para aqueles que morreram pela espada do que para aqueles que morreram de fome, pois aqueles que passaram fome ali, muitos praticaram o canibalismo, muitos tiveram que sacrificar seus próprios entes queridos para saciar a fome. Isso é pesado, isso é terrível, mas isso é um fato, e isso ocorreu. O povo não estava desavisado. Jeremias avisou, Isaías avisou. Essa profecia foi dada por Deus ao seu povo, porque eles estavam sendo infiéis, porque eles estavam abandonando as coisas de Deus, as boas práticas. Seu coração estava longe de Deus, e por isso Deus os entregou nas mãos de Babilônia. E a primeira coisa que fica para nós aqui, a primeira lição que fica para nós, é que Deus está no controle de tudo. Por que é que o Senhor permite que Jerusalém seja levada cativa, seja exilada em Babilônia, para que eles sejam disciplinados? O Senhor Deus sempre chama o seu povo ao arrependimento, e quando eles ignoram ao chamado de Deus, as consequências vêm, e a consequência veio para aquele povo. Eles ficaram em terra estranha, longe daqueles que amavam, viram aqueles que amavam morrerem, e por isso Deus os mandou e os manteve cativos em Babilônia. Lembre-se que nenhum reino desta terra é mais poderoso do que o nosso Deus, por maior que seja. E no verso 1, eles dizem: às margens dos rios da Babilônia, nós os assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. É curioso que nós, em nosso coração, temos também algo diferente, algo que não sabemos explicar. Muitos procuram satisfazer um vazio que não pode ser preenchido por qualquer coisa. Alguns se entregam ao vício, alguns se entregam aos prazeres, mas nós que conhecemos o nosso Deus sabemos bem o que é esse desejo do nosso coração, que muitos não sabem explicar. É o desejo pela eternidade. Aqui, nas margens do rio da Babilônia, cativos em terra estranha, eles sentiam saudades do lugar que antes era a sua casa, do lugar que antes eles viviam em paz. Assim como nós vivemos hoje no mundo degradado, degenerado pelo pecado, e desejamos algo a mais. Temos esperança de que algo maior está por vir e uma certeza, porque quem fez esta promessa foi o Senhor nosso Deus. No verso 2, eles vão dizer, o salmista vai dizer: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram
cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Aqui é curioso porque aqueles que levaram cativo o povo de Judá, de Jerusalém, eles pediam para que eles entoassem os cânticos que eles dedicavam ao Senhor como se fosse um show, como se fosse uma apresentação, como se fosse um espetáculo. E aqui o salmista indaga, questiona, como, porém, haveríamos de cantar, de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como posso usar um canto de adoração, usar um hino apenas como um show, apenas como uma apresentação? Nós sabemos que o louvor ao Senhor, que a adoração ao Senhor não é um mero espetáculo, mas sim uma vida de entrega. O que significa que um show, algo que coloca em destaque o ser humano, não é algo para Deus, não é algo que serve como adoração, não é algo que serve como louvor. Se a minha vida é de entrega, então tudo que eu faço é somente para e pelo Senhor Deus. O povo que estava ali, triste, desamparado, não tinha forças para agir, não tinham o que fazer. Quando nós lemos os Salmos, nós percebemos que eles estavam assentados e chorando. Não havia ação, não havia um movimento, não havia uma revolta instigada, apenas sentados e chorando, lembrando do que perderam. Talvez alguns de nós estejam afundados em mágoa, em ressentimento, em tristeza. Talvez alguns de nós já passamos por esse período e parecia que estávamos sozinhos, parecia que não haveria solução e que não haveria saída. Mas, graças ao nosso bom Deus, assim como este povo tinha a promessa de que o exílio, que o cativeiro terminaria, nós também temos a promessa de que um dia o nosso Senhor Jesus vai voltar. E que todo choro e pranto que existe nessa terra vai passar, porque todas as coisas passarão. Você lembra que em Babilônia, Daniel foi cativo, Daniel também foi um exilado. Pense na sua condição emocional agora. Daniel foi levado na primeira invasão de Babilônia. Ele é separado de sua família. Daniel tem seu nome trocado. Agora já não mais Daniel, mas sim Beltesazar. Daniel é tentado a práticas imorais, a cultos a deuses pagãos em Babilônia. Mas aqueles que conhecem a história sabem que Daniel não caiu, que Daniel não foi abalado, estando ali em Babilônia, estando diante de uma cultura diferente, de costumes tão estranhos até então para ele. Mesmo com a possibilidade de fazer e praticar o que ele quisesse, porque ele não estava sob a supervisão de seus pais, ele não estava sob a supervisão de seus líderes religiosos. Ainda assim, Daniel não falhou, Daniel não caiu. E a pergunta que fica é: como é que Daniel se permaneceu de pé, permaneceu fiel ao Senhor todo o tempo? E a resposta é porque em tempos de paz, quando Daniel estava ali em sua pátria, quando Daniel habitava em Judá, ele buscava a presença do Senhor. Daniel foi educado desde pequeno o que agradava e o que desagradava ao Senhor Deus. Mais do que formalidades, mais do que fazer porque disseram para fazer,
Daniel havia entregado seu coração a Deus. E, independente das circunstâncias, se mantinha ligado ao Senhor. Nós sabemos disso porque, quando a lei é instaurada para que não adorem nenhum outro Deus, apenas prestem louvor e exaltação ao rei Dario, Daniel se manteve orando as 3 vezes ao dia, de manhã, ao entardecer e à noite, para que possamos permanecer nos dias maus, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Nós precisamos, nos dias de paz, buscar a presença do nosso Deus, ter um relacionamento que seja contínuo, buscar o Senhor de manhã, buscar ao Senhor durante o dia, buscar ao Senhor durante a noite, falar com Deus em oração, ler, estudar, examinar a sua palavra. Porque quando vierem os dias maus, nós também não seremos abalados, porque a força e o poder não virão da nossa vontade ou pela nossa decisão, mas sim porque o Espírito Santo vai estar agindo através de nós. Confie que a busca pelo Senhor não é um tempo perdido, mas um tempo que você ganha. Você estará juntando tesouros no céu e a sua esperança será renovada todos os dias. Haverão momentos que você vai duvidar, que você vai se questionar se o que você realmente está fazendo está certo. E o Senhor vai te responder através da tua palavra, mostrando que todas as suas promessas se cumpriram e vão se cumprir. A maior delas vai se cumprir. Daniel e seus amigos não caíram porque tinham uma base sólida, firme, assim como nós temos que construir hoje. Essa base precisa ser o nosso lar, a nossa casa. Onde nós moramos precisa ser um lugar que serve ao Senhor. Precisa ser um lugar que vai trazer luz para aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor Deus precisa habitar, o Espírito Santo precisa habitar o seu coração, que é o lugar mais importante. Não importa o que você faça, não importa o que você pareça, se o Espírito não habitar o seu coração, nada tem valor. Porque o Senhor Deus se importa com a sinceridade dos teus filhos. Se você é aquele que não liga para as coisas de Deus, mas é sincero em dizer que não liga para as coisas de Deus, o Senhor Deus vai apreciar isso muito mais do que aquele que não liga para as coisas de Deus e ainda assim diz e mostra o contrário do que o seu coração está querendo. Deus se importa com a sua intenção, com a intenção do seu coração. Aqueles garotos, aqueles jovens permaneceram porque buscaram o Senhor de dia e de noite, assim como nós também precisamos buscar. O verso 5 do Salmo 137 vai dizer: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Qual é o seu maior sonho e desejo hoje, nesta noite, neste dia? O que o seu coração mais almeja? Talvez seja um casamento mais feliz, talvez seja ter filhos, talvez seja ter aquele emprego que você tanto almeja ou tanto almejou há muito tempo. Nenhum desses sonhos se compara ao que nos espera, que é a volta de Cristo Jesus. É o que os filhos de Deus devem almejar, porque quando nós vivemos como se Jesus fosse voltar amanhã, nós desejamos apressar essa vinda e então
compartilhamos e falamos do amor que nos salvou e do amor que pode salvar todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Cristo Jesus. Nas margens do rio, aquele povo se lamentava, porque eles não tinham o que fazer. Mas lembre-se que nós vivemos em tempos de paz. Mesmo que este mundo esteja contaminado pelo pecado, não somos proibidos de falar da palavra de Deus. No país que vivemos, somos livres para pregar o Evangelho. Somos livres para falar para as pessoas de Jesus. É claro que cabe a cada um aceitar, cabe a cada um crer, mas o nosso papel precisa ser feito. Se nós temos tamanho privilégio e tamanha honra de poder fazer a obra que o Senhor nos concedeu, nós precisamos aproveitar. Há muitos que neste mundo são perseguidos pela fé, há muitos que são perseguidos por declarar que o Senhor Jesus é o Salvador e mesmo assim continuam e não desistem de falar dessa mensagem de salvação. Então, nós temos que tomar como exemplo aqueles que não se acovardam nos momentos difíceis e fazer o que tem que ser feito. Se pregar o evangelho para você conversar com uma pessoa, se através de você o Senhor Deus usar para suprir as necessidades de alguém, se através de uma atitude gentil e carinhosa as pessoas verem Cristo em você, se através da sua oração incessante todos os dias por aqueles que você ama e por aqueles que são vulneráveis e necessitados. Há muitas maneiras de fazer isso. Mas lembre-se que isso só será efetivo, isso só vai acontecer quando o seu coração estiver totalmente entregue a Deus. A nossa vida precisa ser dedicada ao Senhor. E muitas vezes a vergonha que nós sentimos é porque nós não conseguimos fazer isso de forma efetiva. Às vezes existe algo que nos prende a este mundo e nos impede de nos entregar de forma completa ao Senhor. E talvez seja um trabalho árduo para você ter de se livrar disso. Mas lembre-se quem é que efetua a mudança no coração de todos os seres humanos. E este é o Espírito Santo. Que nas suas orações você clame e peça a Ele para que Ele faça essa transformação da sua mente para que cada dia mais você possa ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa meta, este é o nosso objetivo, sermos parecidos com Cristo Jesus. Não apenas em forma, mas uma mudança que ocorre de dentro para fora. Continuando a leitura do Salmo, o verso 7 vai dizer: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. E o Salmo termina de forma pesada, de forma cruel, onde o salmista diz: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Sabe, Deus não aprova nenhum tipo de violência. O Senhor Deus não está de acordo com atos que prejudiquem a vida do ser humano. Mas é fato que Deus não intervém na sua individualidade. O salmista que escreveu estes capítulos 137 do livro de Salmos, ele ansiava por justiça e sentia
no seu coração o desejo de que aqueles que os fizeram mal sofressem e pagassem pela mesma moeda. Essa prática de esmagar a cabeça de crianças contra a pedra era uma prática dos caldeus, que inclusive fizeram isso com os judeus. Mas o ponto aqui é que nós também ansiamos pela justiça do Senhor Deus. Nós já estamos cansados de sofrer e estamos cansados de ver sofrimento. Ao contrário de Edom, que se alegrou do sofrimento de Judá, nós não nos alegramos do sofrimento das outras pessoas. E quão triste é aquele que se alegra com o sofrimento do outro. Quando nós vamos ver as notícias, seja ligando a TV, abrindo no jornal, sendo pela rede social ou qualquer outro veículo de informação que você utilize, nós vemos diversas atrocidades, vemos diversas notícias, histórias terríveis. São filhos que acabam com a vida de seus pais, pais que acabam com a vida de seus filhos, irmãos, irmãs. Parece que todos estão em guerra contra si mesmos e uns contra os outros. E quando nós vemos isso, o desejo no nosso coração é de que tudo acabe, pois já não suportamos mais o mal. O salmista clamava por justiça, não da maneira correta, mas ele clamava pela justiça do Senhor. E ele sabia que não era desamparado por Deus, assim como nós também não somos desamparados. Quando nós vemos tais atrocidades acontecendo pelo mundo, nós lembramos, tudo isso precisa acabar. Tudo isso precisa passar. O nosso Senhor Jesus precisa voltar. Eles estavam em terra estranha, estavam longe da família, estavam tristes e sem esperança. Mas nós, mesmo em terra estranha, mesmo com o nosso coração ferido e chorando, temos esperança, porque sabemos que assim como o exílio de Babilônia acabou, o sofrimento neste mundo também vai acabar. Eu quero ler com você Apocalipse, o capítulo 21, e aqui nós caminhamos para o final desta mensagem. Vamos ler juntos Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia, você também tem aí na tela, acompanhando comigo a leitura. Peço que você guarde no coração esta palavra, pois o capítulo 21 de Apocalipse é falando apenas do novo céu e da nova terra. Vamos à leitura? O verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Que você diga amém aí na sua casa. Eu não posso ouvir, mas que grande dia será este, quando toda a luta passar, quando nós percebermos que valeu a pena servir ao nosso Senhor, que valeu a pena entregar o coração ao Senhor Jesus. Sabe, às vezes nós olhamos
para o sofrimento como se fôssemos os que mais sofrem. Mas se você olhar para o Senhor Jesus, você vai perceber. Se você olhar para o sacrifício do Senhor Jesus, você vai perceber que aquele que mais sofreu foi Ele. Aquele que mais pagou o preço pelos nossos erros foi o nosso Senhor Jesus. Por isso, pela vitória dele, hoje nós recebemos vida. E não desperdice o que você tem hoje, pois quando nos rendemos ao sofrimento, quando nos rendemos às dificuldades e abandonamos ao Senhor, perdemos o que Ele nos concedeu de mais valioso, de mais precioso, a salvação em Cristo Jesus e o privilégio de um dia habitar com o Senhor Deus na nova terra. Que esse seja o seu objetivo, que esse seja o nosso objetivo, pois nós não estamos sozinhos, nós vamos juntos. E quando você olhar para o lado, quando você estiver em oração, lembre-se que existem outros com o mesmo propósito que você, outros que estão orando por você e com você. O Senhor Deus não nos deixou desamparados. O Senhor Deus cuida de cada um de nós. Por isso, hoje, renove a sua esperança e o seu compromisso de fé com o Senhor, pedindo para que Ele use e capacite você para a pregação do Evangelho e para que possamos abreviar a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Esta foi a mensagem de hoje. Muito obrigado mais uma vez a você que se reuniu aqui, a você que dedicou um tempo aí no seu lar para receber esta palavra, que a sua vida possa ser imensamente abençoada e que você possa estar com o coração disposto para que o Espírito Santo faça uma reforma aí dentro e aqueles que estão ao seu redor. Neste sábado nós vamos iniciar a nossa semana de oração, ministrada e cuidada e organizada pelo Ministério Jovem. Que você se faça presente para adorar ao Senhor, para prestar um culto ao Senhor. Vamos juntos então orar? Eu convido você, mais uma vez, se puder, a se ajoelhar. Eu vou me ajoelhar aqui mais uma vez, mas antes de orar, olha aqui, eu já ia esquecendo, eu quero cantar com você. Levanta aí se você se ajoelhou, desculpa. Vamos cantar um hino antes de orar e o hino final fala dessa nossa esperança. Cantemos juntos Além do Rio. Amém?
Não foi além do rio, mas ainda assim é um hino maravilhoso. Agora eu convido você para se ajoelhar. Agora é sério. Pode se ajoelhar aí na sua casa e vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, como nos conforta o coração saber que não estamos desamparados. Saber, Senhor, que nos momentos de maior dor e maior luta, enquanto choramos, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor nos conforta, assim como o Senhor confortou Elias no deserto. Pai querido, que possamos cada dia escolher por entregar o coração a Ti. E aqui e agora, Pai, pedimos que seja tirado da nossa vida aquilo que está nos afastando do Senhor. Senhor Deus, nós pedimos pela vida daqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, Pai, a pregar do amor do Senhor Jesus para eles. Senhor Deus, quando nos encontrarmos com um desconhecido, que eles também possam ver em nós algo diferente, algo que só pode vir das alturas, algo que só pode vir do Senhor. Senhor Deus, que o dom de cada um possa ser usado em prol da tua causa, em prol da pregação do Evangelho. Senhor Deus, agradecemos, pois somos honrados quando o Senhor nos pede para fazer a tua obra. Que privilégio! Pai querido, nos colocamos em tuas mãos e pedimos que o Espírito Santo efetue a mudança necessária na nossa vida. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, que através da nossa vida o teu nome possa ser exaltado. Senhor Deus, por favor, abençoe a semana de oração que estaremos juntos, reunidos para prestar um culto ao Senhor. Que haja um movimento para que vidas sejam salvas, Senhor Deus. Para que pessoas possam ser resgatadas. Para aqueles que estão aflitos e sofrendo, possam encontrar com o Senhor Jesus. Pai, nós só temos a te agradecer. Obrigado, obrigado e obrigado. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez. Aqui então nós encerramos o nosso culto de quarta-feira. Lembrando que na semana que vem não será online, será presencial, pois estaremos a semana inteira na igreja, tá bom? Aguardo aqueles que estão próximos lá e aqueles que não podem estar, nos encontramos na próxima vez que nosso culto for pelo YouTube, tá bom? Não esqueça de se inscrever, aperta o botãozinho do like para que mais pessoas possam ser alcançadas por este canal e uma ótima semana a todos. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor.
pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Permaneça.